Capítulo 19 A Alma e Deus. O estudo do fenômeno inspirativo nos leva agora a considerar as relações entre a alma e Deus. Nas páginas precedentes, comparamos a expansão do pequeno consciente individual no infinito consciente cósmico, que constitui o fenômeno inspirativo, com o caso no qual uma célula individualizada pudesse alcançar a consciência de todo o organismo humano. Cabe agora indagar aqui se estas relações entre o eu individual e o eu cósmico, entre a alma e Deus, serão as mesmas que ocorrem entre uma célula e todo o organismo. É certo que desde o átomo até a molécula, ao cristal, à célula e a todas as formas de vida individual e coletiva, cada individualização do ser, embora revele saber o tanto que lhe basta para existir, não tem, todavia, absolutamente consciência do todo. O próprio homem, que está situado no ápice da evolução biológica, não tem consciência senão de uma parte mínima da sua vida, da qual só possui muito limitadamente as diretrizes. Temos, então, que atribuir ao consciente universal esse conhecimento, que as individualizações isoladas do ser não possuem propriamente. Delineiam-se, assim, as relações entre o eu individual e o eu cósmico, entre a alma, tomada no sentido lato, também como a alma das coisas, e Deus. Ora, imaginar que cada uma das várias individualizações do ser constitui, no fundo e além do seu consciente relativo, a sede de uma íntima imanência neles do consciente do eu universal, que provê a vida, sabe e pensa em cada ser, dentro dos limites de sua natureza, é mais plausível e convincente do que conceber um universo regido, não se sabe como nem por quais meios, pelo consciente de um eu universal que é exterior e estranho a esse universo. Vimos que Deus não é exterior, mas sim íntimo ao ser, e concluímos pela sua imanência no ser. Isto se tornará tanto mais convincente quanto mais percebermos que essa imanência, embora pareça nos conduzir à impessoalidade de Deus e ao imanentismo panteísta, na verdade não exclui nem lesa o conceito de Deus pessoal e transcendente. O consciente universal, portanto, é íntimo ao ser, representando o imenso fundo de sabedoria que guia toda a sua vida sem que ele se aperceba de nada. Esta sabedoria dirige também todo o funcionamento orgânico e tudo o que é guiado pelo instinto, como o desenvolvimento das alternativas coletivas que constituem a história. Dentro desta sabedoria está a lei, que não somente enquadra os nossos atos livres na férrea concatenação causal e se desenvolve depois no destino individual e coletivo, mas também estabelece a oportuna intervenção da providência como guia e ação situadas além do conhecimento e das forças humanas, e assim por diante. Pelo fato do universo ter sido gerado, como vimos, por uma substância pensante e ser, portanto, constituído por uma divina imanência, todo ser, justamente por essa razão, é constituído também por essa imanência, sendo pensamento na sua profundidade. E não importa que ele não tenha consciência disso. Observando o modo como ele vive e funciona, devemos deduzir que este pensamento está nele, mesmo que ele não o perceba. Na verdade, este pensamento está em tudo, até mesmo nas mais involuídas formas da matéria bruta,
e não apenas nos seres evoluídos. É este pensamento uno que reconduz as infinitas formas à unidade do todo e constitui a universalidade da lei una. Então, que diferença existirá, por exemplo, entre a pedra, a árvore e o gênio? Ela reside no grau em que a individualização do ser, segundo seu plano evolutivo, consegue participar desse consciente universal, consegue despertar conscientemente no seio do pensamento de Deus, em consonância com ele. Em outras palavras, poderíamos dizer que o universo é inteiramente feito dessa primordial substância conceitual, que é o pensamento de Deus, um oceano vibrante infinito, em cujo seio, porém, cada individualização do ser vibra de modo diverso, sendo mais ou menos consciente e participante, como estado de consciência, dessa vibração. Em tudo o que existe, há uma vibração que tem potencial para atingir toda a vibração do pensamento de Deus, mas que não existe como atividade, pois encontra-se latente, adormecida, à espera de um gradual despertar. Este despertar é o que se denomina evolução. Podemos agora compreender melhor o significado dos conceitos de subconsciente, consciente e superconsciente, já expostos no volume Ascese Mística. O consciente é a zona de trabalho realizado na experiência da vida para despertar o ser, para fazê-lo entrar em vibração no consciente universal. A evolução, portanto, não é um avanço cego, mas sim um despertar vibratório segundo esquemas pré-existentes no consciente universal, pelo qual foram estabelecidos. O subconsciente é a consonância ou sintonização já adquirida com o consciente universal e estabilizada nos automatismos como instintos, ideias inatas, etc. O subconsciente constitui o campo já explorado pelo ser nas experiências realizadas na vida, sendo propriedade do ser e expressando suas qualidades. O subconsciente coincide com o pensamento de Deus, mas apenas nos mais baixos planos de sua expressão, sendo, por isso, guiado pelo consciente, que já começa a vibrar em planos mais elevados. O superconsciente é o pensamento de Deus, ainda latente e adormecido no ser, que ainda não se pôs a vibrar em zonas evolutivas mais elevadas. No ser, portanto, o superconsciente ainda está em estado de não consciência. Poderíamos dizer como o suave Virgílio, abre aspas, o espírito move a matéria, fecha aspas, no sentido de que dentro de cada forma e atrás de toda aparência há o progressivo despertar de um estado vibratório em direção ao divino, que a rege. Veremos então, atrás da hierarquia das formas, uma hierarquia interior em relação às consciências, segundo os graus de consonância atingidos pelo ser em relação ao pensamento divino. Desta forma, no consciente do indivíduo, vão surgindo problemas cada vez mais vastos e complexos à medida que ele sobe. A uma planta bastará resolver o problema da assimilação e respiração. O gênio, porém, sentirá necessidade de resolver o problema do universo. Vemos assim que as posições de subconsciente, consciente e superconsciente são relativas ao grau de evolução de cada ser. Podemos dizer que o subconsciente, para o homem racional, é apenas o pensamento sensitivo do animal e vegetativo da planta. Para o animal, é o pensamento vegetativo da planta. Para a planta, é o pensamento molecular
que preside à construção e funcionamento dos elementos químicos componentes. E para os elementos químicos é o pensamento atômico, que estabelece os diferentes edifícios eletrônicos componentes. E na direção oposta, podemos dizer que o subconsciente, para o homem racional, é o pensamento intuitivo e sintético do super-homem. Para o animal, é o pensamento racional humano. Para a planta, é o pensamento sensitivo do animal. Para a molécula da química inorgânica, é o pensamento celular vegetativo da planta. E para o átomo, é o pensamento molecular da química. Pode-se assim compreender o sentido que está no fundo das palavras de Sertiange. Abre aspas, na natureza tudo tende a subir. A apoteose da matéria está no vegetar, a do vegetal no sentir, a do animal no pensar. Fecha aspas. Como se vê, todo ser, assim como o homem, move-se num ilimitado oceano de pensamento, no qual ele próprio avança e se expande mais ou menos conforme o estado de consonância que consegue atingir, evoluindo. O pequeno eu individual tem que lidar sempre com este consciente universal, que é o Deus imanente, onde ele está imerso como em uma atmosfera de pensamento, a qual ele respira com o seu pensamento e com a qual se comunica por meio do contato constituído pela vida. Para o homem, o Deus imanente é uma zona ilimitada situada além da sua consciência, e qualquer processo evolutivo, até a fulguração do gênio, constitui uma aproximação do divino por meio de uma progressiva consonância. Estamos cercados pelo mistério, mas a evolução consiste justamente na expansão de nosso consciente individual no infinito consciente cósmico. Poderemos imaginar o consciente individual como uma pequena circunferência que, partindo do mesmo centro, dilata-se no seio da infinita circunferência do consciente universal. Podemos também representar a substância pensante do Deus imanente que constitui o todo por um flamejar de estados vibratórios mais ou menos intensos e complexos em vários pontos, que formam assim os centros pensantes pelos quais são constituídos os conscientes dos vários eus individualizados. O fenômeno inspirativo nada mais seria, portanto, senão um índice para nos indicar que o ser, através de um despertar vibratório, realizou mais uma etapa evolutiva, uma dilatação de consciência, que expressa a catarse biológica. À espera do homem despertar no superconsciente, está Deus imanente, o consciente cósmico. Ali já está escrita a resposta a todos os porquês, estão feitas todas as descobertas, estão desvendados todos os mistérios. Segue-se daí que o problema do conhecimento é, sobretudo, uma questão de maturação biológica. É principalmente essa maturidade, e não as elucubrações racionais, que faz nascer o lampejo no gênio, porque, sendo evolução, leva o homem a vibrar harmonicamente mais próximo do pensamento de Deus. Então, entrando num plano de vida mais alto, nasce uma nova sensibilização espiritual. O que antes era um superconcebível torna-se espontaneamente inteligível e se revela. Quando não é apenas o indivíduo isolado que avança, como o gênio, mas sim um grupo ou mesmo a massa humana, então o fenômeno inspirativo se generaliza segundo a potência de cada um, surgindo a era das conquistas do pensamento, os séculos das grandes construções, das descobertas em cadeia, como sucede hoje.
Tudo explode, então, num surto evolutivo em todas as partes do mundo, quase contemporaneamente, com cada célula da humanidade acreditando haver feito uma descoberta com seu engenho. Todavia, trata-se apenas de uma maturação biológica geral. Esta é a razão pela qual somente hoje se fizeram descobertas antes consideradas impossíveis e inconcebíveis pelo homem. E logo chegarão novas orientações sobre aquilo que atualmente é tomado por superconcebível. No fundo, trata-se tão somente de sensibilizações progressivas, que dão origem a mais elevadas consonâncias ou sintonizações com o pensamento de Deus. Toda a evolução se reduz, assim, a um problema de sensibilização nesse sentido. Hoje, no mundo, as janelas de nosso consciente são limitadas, sendo preciso ser bastante involuído para estar adormecido a ponto de se sentir bem satisfeito em uma casa tão pequena e escura. A conquista da verdadeira liberdade não é ser livre para manifestar a própria animalidade, mas sim despertar a consciência, que nos permite sair da tremenda prisão da ignorância e da inconsciência. Quantas mensagens não são constantemente enviadas pelo consciente universal ao nosso minúsculo consciente individual? Maravilhoso apelo, e nós continuamos surdos, sem compreender. Tudo vibra de pensamento e freme de vida ao nosso redor, mas não sabemos nos colocar em contato com este maravilhoso universo saturado de Deus, porque não estamos sensibilizados, não sabemos vibrar em uníssono para ouvir e responder. Então permanecemos mudos e inertes no vórtice de todos os esplendores do concebível. Estamos encarcerados na matéria, isolados de tudo em torno, emparedados pelas barreiras de nossa insensibilidade. E o involuído não arde senão na ânsia de refocilar na lama das suas baixezas, porque aí estão os seus atrativos, porque aí está a vida para ele. Que pobre vida, quando somos feitos de infinito e para o infinito. Pobre involuído, manobrado como um fantoche pela lei, acreditando comandar, quando na verdade mais não faz senão obedecer, porque é a lei que o comanda e deve comandar como a um títere, pois ele nada sabe e não pode de fato nada dirigir. Mas continuemos observando as relações entre o eu individual e o eu cósmico. Já idealizamos o consciente individual situado no consciente universal como as células no organismo humano. Já conhecemos a estrutura hierárquica piramidal dos seres, pela qual, segundo o princípio das unidades coletivas, passa-se a um número cada vez mais reduzido de individualizações sempre mais sintéticas, partindo de uma incomensurável quantidade de individualidades, tanto mais particularizadas e analíticas, quanto mais descemos na escala dos seres. Assim, da célula se desce à molécula, depois aos átomos, aos elétrons, etc., ao passo que da molécula se sobe ao órgão, ao organismo completo, ao grupo familiar, ao nacional, à humanidade, etc. O mesmo se dá no plano da matéria inorgânica e na construção dos universos estelares. Este encadeamento é a técnica construtiva dos edifícios do ser. Ora, dissemos que por trás dessa estrutura física existe uma outra mais real que a rege, a estrutura espiritual, feita de pensamento, que anima essas unidades e estabelece uma estrutura hierárquica piramidal. O universo não nos pode ser inteligível
se não enxergarmos, atrás da hierarquia exterior das formas, essa outra hierarquia de motivos conceituais, de modelos abstratos, que são aqueles segundo os quais as formas se plasmam. Por trás dos planos biológicos existem planos conceituais que se sobrepõem e se escalonam ascendentemente numa hierarquia de princípios espirituais que culminam em Deus, vértice da pirâmide ou centro da circunferência. Segue-se daí que, com o progresso da evolução, a forma muda sobretudo porque muda a natureza do pensamento que ela expressa, mudando também a consciência do ser em consequência da elaboração resultante de viver. O que existe, portanto, de substancial no substrato da evolução e naquilo que a rege é o progressivo despertar do eu num estado vibratório cada vez mais elevado. Estamos agora em condições de encarar a evolução de um modo mais substancial, mais correspondente à verdadeira realidade, que é interior à forma. A evolução não é, portanto, um aprimoramento de organismos, a não ser como última consequência. Ela corresponde antes a um conceito metafísico, no sentido de despertar o espírito, mobilizando as qualidades adormecidas e latentes no inconsciente para reconstruir assim, através da experiência na matéria, o sistema espiritual desmoronado, até que o Deus imanente, nele incorporado, retorne ao estado de origem e coincida com o seu aspecto transcendente. Assim, a formação das unidades coletivas em dimensões cada vez mais vastas não é apenas uma agregação de elementos, mas constitui uma organização desses elementos no sentido de que cada unidade superior representa uma perfeição maior, alcançada por uma manifestação mais profunda do espírito, que desperta mais profundamente. Não se trata, portanto, de ver no universo somente um infinito oceano de pensamento, uma infinita atmosfera pensante da qual tudo vive. Isso é verdade, mas não basta. Nessa atmosfera de pensamento formaram-se, como dissemos, núcleos de consciências individuais, enquanto no espaço cósmico formaram-se paralelamente núcleos de matéria. Ora, em nosso universo, o aspecto mais preciso do Deus imanente, que não pode ser uma atmosfera pensante homogênea e sem forma, é estar individualizado em infinitos núcleos de consciência ou eus pensantes. Eis no que consiste a imanência de Deus em nosso universo, ter querido, por amor, seguir o sistema no seu desmoronamento. Eis no que consiste a maior paixão de Deus por todo o seu universo, a sua encarnação e crucificação além do Gólgota. Eis como se explica aquele, abre aspas, tu habitas em mim, fecha aspas, significando que a presença de Deus é íntima a nós e às coisas. Eis porque Cristo pôde dizer, vós sois deuses. Poderá parecer audaciosa esta concepção, mas é a única que aclara tudo em profundidade. Vemos, de fato, que cada unidade coletiva superior representa não somente a soma das suas unidades componentes, mas sim algo a mais. Há nessa unidade coordenação e organização da atividade dos elementos constitutivos, criação de qualidades que eles não possuem isoladamente, execução de tarefas que eles, sozinhos, não poderiam realizar. Com a fusão das unidades menores em unidades coletivas, nasce algo novo, que antes não existia em nenhuma delas, e que elas somente conseguem com essa união.
Isto tem um profundo significado. Antes de tudo, o nascimento desse algo novo não pode deixar de ser, como vimos, um desenvolvimento de um estado latente, porque de outra maneira ele seria inexplicável. E o desenvolvimento de um estado latente não pode significar senão a maturação evolutiva do espírito, o despertar do ser no seio do Deus imanente. E ainda há mais, pois tudo isso só se verifica com a técnica das unidades coletivas. Logo, esse desenvolvimento do estado latente e o despertar do Deus imanente no espírito de cada ser não ocorre senão por reunificação dos fragmentos de um sistema desmoronado, senão por irmanação e fusão em organismos superiores, mais vastos e orgânicos, dos diversos eus em que o ser uno se fragmentou originariamente. Podemos dizer então que a lei das unidades coletivas, mencionada e demonstrada por nós augures, nos prova que a reunificação é o sistema da reconstrução. Portanto, quem se reunifica, se reconstrói. Eis assim a técnica do retorno do antissistema ao sistema. Concluímos agora com uma grave afirmação, levando até as últimas consequências os motivos acima assinalados. As diferentes almas individualizadas são fragmentos do espírito e constituem cada individualização decaída em toda forma existente. O que anima o ser e sem o que não pode haver existência é a doação por amor do Deus Criador, que não abandonou a criação, mas nela permaneceu em seu aspecto de Deus imanente. Foi dessa doação por amor que nasceram os diferentes espíritos, não apenas aqueles incorruptos do sistema, mas também os corrompidos do antissistema, que no plano humano somos nós, homens, como almas. Portanto, quando chamamos essas almas de centelhas divinas, devemos subentender fragmentos de Deus. Enquanto os espíritos incorruptos permaneceram unidos em Deus, nós, espíritos rebeldes, ficamos isolados. Cada espírito entre nós é um fragmento do Espírito Deus, que se precipitou conosco na forma, pulverizado em nós no antissistema. Eis em que sentido nós somos deuses, e o somos de fato. Explica-se desse modo por que essas centelhas têm tanta fome de unidade, atraindo-se e rejubilando-se quando conseguem superar as resistências do antissistema e se irmanar, como recomenda o Evangelho. E a razão para isso é justamente o fato delas se sentirem dispersas e isoladas, condição que as faz procurar na união, por mais que a rebeldia do antissistema queira o contrário, um meio para recuperar a potência, a inteligência, a vida. Por isso a unificação é criadora, pois ela é a reconstrução do universo desmoronado, como só agora podemos entender. É a reconstrução do Deus Uno que se fragmentou em infinitos eus menores, e do seu aspecto imanente reunifica-se para atingir novamente o Uno, representado por Deus no seu aspecto transcendente. Todo o grande drama do ser decaído pode resumir-se assim em duas palavras: fragmentação e reunificação. A potência reconstrutora do todo é dada pelo mesmo amor que caracterizou a primeira Gênese, ainda que na reconstrução ele devesse assumir o aspecto negativo de sacrifício, que de fato representa para a criatura decaída a única forma de verdadeiro amor construtivo. O amor gozo é apenas uma recordação do amor originário, gozo limitado, fugaz, ilusório,
quase que somente tolerado como mera introdução ao amor-sacrifício, que não é efêmero nem ilusório, mas sim o único verdadeiro e construtivo. Fragmentação, reunificação. Deus está sempre presente, é sempre o todo. Reunificar-se é o grande propósito de todo o universo, porque no fundo de todas as formas há um pequeno fragmento de Deus que tem fome de voltar a ser uno. Se o universo é todo um desencadeamento de antagonismos, de repulsão e de ódio, desde o plano físico ao espiritual, ele é também um anseio de amplexo, de atração e de amor em todos os planos. Fragmentação significa a revolta e o desmoronamento, terminando no caos. Reunificação significa a obediência e a reconstrução, terminando na ordem do Uno. Este também é o caminho de nosso mundo. Se descermos aos graus e tempos mais evoluídos da humanidade, encontraremos lá o politeísmo. Deus estava fragmentado também como concepção e vinha sendo, desde os tempos da Grécia e de Roma, adorado em fragmentos. Mas deu-se a superação na unificação, passando-se ao monoteísmo. Então a humanidade, mais amadurecida, deixou a dispersão divina e voltou o olhar mais para o alto, vislumbrando o centro uno, e pôde compreender melhor a unificação. Mas isso ainda não basta. O politeísmo está para o monoteísmo, assim como o monoteísmo está para o monismo. Atentemos para este fundamental conceito do uno, e não apenas para o significado que se pode dar a esta palavra pelo fato de ter sido usada por esta ou aquela escola filosófica. Monismo significa aqui ter compreendido não somente a unidade de Deus, mas também a unidade do todo, pela qual tudo o que existe forma um sistema único, do qual Deus é o centro. A vida do indivíduo torna-se grande quando ele compreende que é, no sentido aqui exposto, filho de Deus. A organização da sociedade humana torna-se algo grande quando é concebida como um momento do processo de reorganização do universo, que está se reconstituindo para retornar a Deus. Eis o grande sentido teológico que se pode conferir à política e ao Estado moderno. O indivíduo é uma célula do Estado, que é uma célula da humanidade, que é uma célula da vida. E ai de quem falsear os valores substanciais e, perante a hierarquia que se inicia em Deus, usurpar uma posição que não corresponde aos valores intrínsecos. Permanece para todos, crentes ou ateus, a imanência de Deus, e quem forja mistificações ou falseamentos experimenta na própria carne o punhal da dor. Mas nem por isso a reconstrução se detém. O indivíduo se perde, mas o sistema se reconstrói da mesma forma, porque esta é a lei. O ser tem que se reconstruir plano por plano. E quando dizemos ser, dizemos a nossa alma, a centelha de Deus em nós imanente. E sofremos juntamente com Deus, porque o nosso espírito, em sua profundeza, é Deus. A alma sofre em Deus e Deus sofre na alma. Mas cada vez que uma alma se irmana a outra alma, é um fragmento de Deus que se uniu a outro fragmento, dando-se um passo para a reunificação. O incêndio originário começa, assim, a se reacender aqui e acolá entre as fagulhas semi-extintas. Cada duas chamas que se unem não ardem por duas, mas sim por quatro.
Satanás, força do antissistema, lança desesperadamente água no fogo com a cisão, procurando frear a reconstrução, porque isso significa o fim do seu reino, que é o caos. Mas, ascendendo assim, com a elaboração de cada célula e a fusão com outras células, as consciências individuais se reorganizam para reconstruir o eu cósmico, a consciência do universo. Como dissemos, cada consciência inferior, em face da superior, é sempre de caráter analítico, enquanto a superior, diante da inferior, é de caráter sintético. A superior adquire funções de coordenação para fins mais elevados, antes ignorados. Uma célula se torna diferente quando faz parte de um organismo, tal como um homem quando integra um exército ou qualquer organização social. Ele age e produz então de outro modo. Há uma sublimação e valorização do seu eu, assim enquadrado em funções mais altas, flanqueado por outras funções que o completam na colaboração. Colaborar é muito mais do que trabalhar, tanto pelos fins como pelos meios, pela unidade coletiva ou pelo indivíduo. Quanto mais orgânica se torna a vida, tanto mais altos, vastos e poderosos são os fins que se podem atingir. Com esta orientação cósmica, podemos apreciar o valor de cada ato nosso como indivíduos e também como sociedade. Tudo evolui e nós evoluímos como indivíduos e como sociedade na busca de sínteses mais vastas, profundas e compreensíveis. Nós, centelhas de Deus, somos os operários de Deus para a reintegração do Deus imanente. A nossa vida não pode ter significação a não ser quando nos colocamos em função dessa reconstrução. O Deus imanente dorme em nossas profundezas. Despertar na profundidade do nosso espírito, onde Deus então ressurge, significa reconstruir o estado de consciência daquele universo espiritual, que agora jaz no estado de inconsciência em que o homem se encontra hoje. Isto não significa que o ser, o nosso minúsculo eu, torne-se Deus, mas sim que Deus volta a ser como era antes do desmoronamento do sistema. Não somos nós, insignificantes homens, que de novo nos devemos encher de orgulho, mas é Deus que em nós deve despertar cada vez mais, a fim de que o nosso eu desapareça reabsorvido nele. Por isso, nos capítulos precedentes, insistimos na atitude a ser assumida e que o místico assume, pela qual o desenvolvimento do eu humano consiste na sua anulação em Deus. Isto porque o que devemos fazer, e é preciso compreender bem, não é desenvolver o nosso eu egoísta e separatista, filho do antissistema, cindido e rebelde a Deus, mas sim despertar justamente o nosso outro eu, divino, que dorme nas profundezas de nosso espírito. Se agirmos na outra direção, caminharemos, ao invés, para a destruição e não para a reconstrução. Em vez de seguir da fragmentação para a reunificação, seguiremos no sentido oposto, aumentando mais ainda a fragmentação. Concluindo, procuremos penetrar esta estupenda realidade em profundidade. Todos os seres são uno, porque na íntima essência espiritual de todas as individualizações existe uma substância que as funde em unidade, pela qual todas elas retornam a um centro comum, o centro uno Deus, que irradia tudo e tudo atrai. No fundo de todos os seres está este centro, no qual cessa qualquer distinção e a infinita pulverização dos eus
separados na periferia do sistema, reencontra a sua unidade em um só eu. Por isso, amando seu próximo, o indivíduo caminha para Deus, e por isso a via que o conduz a Deus é a unificação. O ser avizinha-se tanto mais do centro Deus, quanto mais sente que a sua alma e a dos outros seres são uma só coisa. Assim, evolução, espiritualização e unificação caminham paralelamente. Hoje, quem ama a Deus, o ama em todas as criaturas, e quem vive em todas as criaturas, vive em Deus, ao passo que quanto mais egoisticamente se vive, tanto mais se vive distanciado de Deus. Não se deveriam dizer estas coisas abertamente ao mundo involuído de hoje, porque ele está sempre pronto a dar a elas uma interpretação às avessas, satânica. A solução dos mistérios obtida aqui por intuição, inacessível por via racional, deveria naturalmente ser proibida para o público. Pode-se repetir, abre aspas, não atireis pérolas aos porcos, a fim de que não as pisem com os pés e se voltem contra vós para vos dilacerar. Fecha aspas, Mateus capítulo 7, versículo 6. Por isso, tais coisas são ditas em livros de complexa concepção, que os cérebros preguiçosos e ignorantes repelem e que a maioria dificilmente penetra, justamente para que poucos as conheçam, mas as possam encontrar prontas quando estiverem amadurecidos. Além disso, é necessário deixar o mundo de hoje entregue às suas ferozes exercitações evolutivas, não só porque ele necessita delas, pois são proporcionadas ao seu grau de inconsciência, mas também porque ele não sabe praticar outras, menos ferozes. Porém, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e quem tem intelecto para compreender, que compreenda, pois o quadro da visão do ser está completo, e é chegada a hora em que a verdade será dita abertamente, sem véus, pelo menos aos mais evoluídos que podem compreendê-la. Quem chega a compreender tudo isto, sabe que é uma eterna, indestrutível centelha de Deus. Sabe também que no seu aspecto imanente, Deus está presente em nosso universo até em nossas menores coisas, e que nós podemos não apenas senti-lo espiritualmente, mas também vê-lo. Se não nos é dado conceber o Deus transcendente, podemos, no entanto, ver o semblante do Deus imanente, porque toda forma de existência é uma expressão do pensamento e da vontade dele, é uma manifestação do seu ser. Certamente, sendo ele um infinito, nós não podemos limitá-lo no relativo de uma forma particular. Ele permanece um infinito e tem, portanto, infinitas faces, que veremos expressas em tudo o que é beleza, bondade, floração de vida e de alegria. Essa é, de fato, a manifestação do sistema no lado positivo do ser. Porém, tão logo floresce, o sistema já é minado pelo antissistema, que nega e destrói toda beleza, bondade, vida e alegria. É assim que tudo se estiola, corrompe-se e morre. Mas o Deus imanente, sendo a alma das coisas, continua do íntimo delas a se manifestar numa incessante floração. Então, embora tudo feneça, corrompa-se e morra, tudo de novo refloresce e revive. Assim, o sistema, não obstante os contínuos assaltos do antissistema, venceu, vence e vencerá sempre, porque é o mais forte. Esta é a significação de tudo o que existe ao redor de nós, de tudo o que nós mesmos vivemos. E quando o homem peca,
ele se coloca no campo do antissistema, ao sabor das suas forças, das quais nada mais pode esperar senão dor. Toda vez que praticamos o mal, renovamos a primeira revolta e as suas consequências. E temos de subir até nos havermos reequilibrado na lei, seguindo as suas normas de harmonia e de amor, para reingressar na sua ordem. Somente o homem que sabe tudo isto e assim compreendeu a vida pode se orientar no todo, deixando de ser um cego entregue a forças ignotas para se tornar senhor de si e do seu destino. Final do capítulo 19.